Diga, conformeis, não vos conformeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados, digam transformados, pela renovação de vossa mente, para que experimenteis, repitam, experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, da maneira que estamos. Papai, nós te agradecemos por mais uma noite, Pai. Agradecemos o Senhor, Pai, porque o Senhor já falou aos nossos corações, e grande foi, Senhor meu Deus, o que Tu tem falado aqui neste lugar, Pai. Senhor meu Deus, não estamos conformados mais com este mundo, Senhor meu Deus. E nós louvamos esta noite, Senhor meu Deus, porque o Senhor tem nos incomodado, Pai. O Senhor tem, Senhor meu Deus, trazido palavras, Senhor meu Deus, para que Tua igreja ore, para que Sua igreja busque, Pai. Para que Sua igreja, Senhor meu Deus, trace, Senhor meu Deus, caminhos novos, Pai. Nós te pedimos, Senhor meu Deus, fala conosco nessa noite. Assim como o Senhor já confirmou essa palavra no meu coração, Pai, Tu falou comigo, fala com Teu povo, Pai. Deixa atentos os ouvidos do Teu povo, Pai, para que essa palavra entre no coração, Pai, fique encravada lá, Pai. Cause mudança, Senhor meu Deus, que cause, Senhor meu Deus, um desconforto, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor deixe acesa a chama no coração, Pai, para que a palavra venha a ser, não apenas, Senhor meu Deus, ouvida, mas também praticada, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu sempre comento que eu gosto de falar como as palavras vêm para mim poder trazer para a igreja. E eu estava vindo num carro do local que eu trabalho, na usina, e aquele momento estava vindo bastante gente, transportando bastante gente devido a uma manutenção que tinha lá, e de repente entrou-se no assunto de que estava acontecendo algo crítico dentro da empresa. Algo crítico, algo que era errado, e uma das pessoas que estava dentro do carro era uma pessoa que estava desviada naquele momento. Uma pessoa conhecedora da palavra, uma pessoa que conhece absurdamente a palavra de Deus. E nós conversando, do nada, aquela pessoa vira e fala assim: tá vendo, Aislan? É isso que eu falo. É crente. Como é que dá o exemplo dessa maneira para nós que não somos ou para nós que estamos no mundo? E Deus, naquele momento, falou comigo de uma forma extraordinária. Havia escutado uma mensagem que havia falado muito comigo. Eu sempre costumo falar que eu apanho primeiro para depois passar para a igreja. Isso é uma verdade. E Deus me fez ir até Romanos 12:2 e trazer para os irmãos essa mensagem. E o livro de Romanos, a carta aos Romanos, Paulo escreve, embora Paulo não seja aquele que instituiu aquela igreja. Não foi Paulo que instituiu a igreja de Roma. Como a gente vê no livro de Atos, aquela igreja já existia há algum tempo. Mas Paulo escreve uma carta fenomenal para aquela igreja. A maior carta de Paulo é a carta aos Romanos. Muitos pregadores, muitos estudiosos tratam ela como o Evangelho segundo Paulo. Como Paulo não teve um evangelho, trata que Romanos é uma carta como se fosse o Evangelho de Paulo. Uma carta onde que ela retrata todo o cenário, desde o pecado até a consumação com Jesus Cristo no madeiro, sendo crucificado, sendo morto por nós. E essa carta, ela é tida num momento muito conturbado de Roma. Roma era a capital não apenas de um país, mas ela era a capital do mundo naquele momento. Uma cultura grega sendo difundida em todo o mundo. Uma cultura onde as Olimpíadas, onde a pornografia, toda a deturpação, tudo aquilo que era de imoral nascia ali na cultura grega e estava sendo difundida para o mundo. E como eu disse no início, havia uma igreja ali. Um pouco antes na história, havia tido um imperador chamado Cláudio. E esse imperador culpou a igreja, os cristãos, expulsou os judeus ali. E assim os não-judeus também cristãos. E aí ele culpou, deu uma loucura em outro imperador, ele colocou fogo, começou-se a colocar os cristãos nas arenas, apanhavam até a morte, eram colocados para ser comido vivo pelos leões. Era assim a vida de um cristão em Roma, após eles voltarem dessa expulsão
do imperador Cláudio. Agora imagine você, uma igreja que ao voltar vive toda a culpa como apenas uma sociedade pequena, pagando preço por Roma, sendo colocados como tochas vivas pendurados em postes. Assim era a vida de um cristão. E, pasmem, quando a gente chega no capítulo 8, nós vemos Paulo dizendo assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora você imagina, no mundo que vivemos, e já foi falado por cima mais um pouco aqui, você está sentado sentado em um banco em que alguém em algum momento ofertou. Você está numa igreja que tem ar-condicionado. Nós vimos outro dia, quando o irmão, eu chamo de Marcinho, mas o presbítero Márcio levou para nós, as pessoas não tinham nem lugar onde sentar, nem lugar de ficar sob um teto sobre eles. E mesmo assim, aqueles irmãos que estavam sendo mortos, estavam adorando a Deus e dizendo que era mais do que vencedores. Porque é muito fácil, irmão Manzinho, a gente falar que trocamos o carro, somos mais do que vencedores, temos uma casa nova, mais do que vencedores. Presbítero, eu acho que coloquei um guarda-roupa, fiz uma pia nova, somos mais do que vencedores. É muito fácil dizer que é mais do que vencedor quando você tem tudo na sua casa. Mas esses irmãos estavam vivendo um cenário catastrófico e mesmo assim louvavam a Deus. Estou querendo trazer os irmãos para a história para levar ao capítulo 12. E quando nós estamos andando ainda nos capítulos de Romanos, por volta do capítulo 9 até o 11, ele vai tratar com o povo judeu e com o povo cristão, e o povo não judeu. Ali ele fala que o povo judeu está adormecido. Embora eles não tenham aceitado Jesus Cristo no madeiro, e eles não entenderam o teor da graça, o povo judeu está num sono, diz a palavra de Deus, onde que nós temos a chance de nos voltarmos para Ele, de aceitar essa graça e sermos enxertados como ramos nessa videira verdadeira. Então nós somos salvos por Jesus. E agora, após Paulo enxergar essa divisão dentro da igreja, de conspiração entre o mundo perseguindo a igreja, e agora também um conflito interno, onde que a igreja estava se dividindo entre não-judeus e judeus convertidos ao cristianismo, e os gentios que estavam se convertendo. Paulo vê a necessidade de mandar essa carta para eles. E ele começa a tratar todos os pontos com ele. Quando chega na altura do capítulo 12, Paulo traz a essência do que temos que ser como igreja. Paulo começa o capítulo 12 da seguinte forma: portanto, caros irmãos, rogo-vos. Quando ele está dizendo rogo-vos, Paulo, ele não está apenas dizendo assim, irmãos, me escutem, me ouçam. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, igreja, entendam o que eu estou dizendo. Paulo traz os judeus cristãos e todos os gentios que eram cristãos para uma mesma página e fala, entendam isso. Vocês têm que doar seu corpo de uma forma racional para a igreja. Ou seja, não importa, não, o que Deus quer é meu espírito. Papo furado de mundo. Papo furado de mundo. Alguém diz que o espírito, algum pregador famoso disse, eu não me lembro o nome, diz que o espírito dará conta do que o corpo e a nossa mente faz. Que a mente decide do que o corpo faz. Então é papo furado quando ele diz, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, aquilo que o nosso corpo dita, aquilo que o nosso corpo faz, Deus quer para ele. Tudo tem que louvar a Deus. O nosso corpo, a nossa fala, os nossos pensamentos, tudo tem que louvar a Ele. E ele continua. O vosso corpo, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando ele diz isso, irmãos, ele está não apenas dizendo que nós devemos estar na igreja, mas quando ele começa a falar no versículo 2, e não vos, na minha Bíblia está amoldeis. Alguém tem mais uma Bíblia escrita amoldeis? Mas não se conformeis. A Bíblia King James fala amoldeis. Por quê? Não se conformeis. Aqui, Paulo coloca de uma maneira simples e clara que o mundo externo, ele é sistêmico. O que quer dizer um mundo sistêmico? É um mundo onde ele se molda conforme a tendência. Hoje, se olharmos a tendência mudando, tudo é moldável. O que não era ontem, hoje pode ser. Ou o que ontem era pecado, hoje já não é mais pecado.
Se você hoje ainda continua, os jovens hoje, por exemplo, passam um apertado nas igrejas, passam um apertado, nas universidades, nas escolas. Hoje, se você chegar, tem um apelido que é boca virgem. Se a menina ou o menino não beijar, pelo menos uma fila de gente, boca virgem, já não é mais normal. A pessoa se guardar, o jovem se guardar para o sexo depois do casamento, antes o que era sagrado, agora não é normal. Isso aí era do tempo antigo. Não é isso. Paulo, quando trouxe, e não vos conformeis. O conformismo aqui não é apenas uma balela de dizer assim, olha aí, não, eu não aceito, eu vou levantar minha mão porque eu não concordo. Não. O que ele está dizendo é que o mundo possui uma forma, e nós cristãos não devemos colocar o pé nessa forma. Nós cristãos não devemos colocar os nossos pés na forma do mundo. O mundo, como diz a palavra, o mundo jaz no maligno. Quando a palavra diz que o mundo jaz no maligno, sabe o que significa? Nós fomos salvos por Cristo. E aquele que está no mundo, ele está aqui, A palavra no grego vai dizer que ele está ninando. Ninando, ou seja, se você está no mundo, você está sendo ninado por Satanás. Você está sendo ninado pelo diabo. Quando Paulo traz que o mundo é sistêmico, então ele quer dizer, o que ele quer dizer? Porque a igreja não pode viver nesse sistema. Imagine você como igreja. Quando Paulo diz que a igreja não pode viver nesse mundo sistêmico, nós devemos estar moldados de acordo com aquilo que nós pregamos. Hoje, e me trouxe muita memória da ministração que eu levei domingo retrasado lá em cima, quando nós falamos ou cantamos o hino maravilhoso que o Mazinho trouxe aqui, que ele vem. Tem irmãos que não acreditam na volta de Jesus. E quando eu digo que não acreditam, não é isso, não é amanhã, é daqui mais uns 25 mil anos. Não é agora, não é agora, não vai ser agora. Parece que não queremos, assim como a irmã Flávia trouxe aqui, que nós temos que apressar e não atrasar isso. A igreja de Laodiceia, foi o que eu preguei, Mazinho, você trouxe aqui, quando ele falou de Apocalipse, eu levei na igreja. Nós estamos vivendo na igreja de Laodiceia. E quem conhece a Bíblia e quem lê a Bíblia sabe que a igreja de Laodiceia é a última igreja das 7, citadas no Apocalipse. Pasme-se com isso, nós estamos vivendo já na igreja de Laodiceia. Então acreditem, Jesus vem, Ele bate a porta. Ele bate a porta e você tem que ser o primeiro a levantar a mão. Você foi tirado do charco do lodo e você está aqui hoje. Eu louvo a vida de vocês, porque você está aqui louvando onde que você poderia estar num bar agora, jogando conversa fora, falando mal da vida de alguém, fazendo tudo que é errado, mas você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus e se instruindo cada vez mais. Aleluia. A palavra diz em Tiago 4:4: não sabeis vós que quem quiser ser amigo do mundo se constituirá inimigo de Deus? Então veja, se você está firmado ou está em dúvida entre pisar num barco e pisar no outro, se você ainda continua com o pé no mundo, você pode estar ou você é inimigo de Deus. Veja como a palavra é forte. Não ameis o mundo. Quando Paulo traz para nós, que não devemos amar o mundo, João traz, não ameis o mundo. O que ele está querendo dizer isso? Você não deve sentir saudade daquele tempo do churrasco com cerveja que você adorava tanto. Se você está aqui hoje, você tem que olhar para trás e esquecer todo o seu passado. Quando diz não amei o mundo, não ameis o mundo, é você quando estiver com alguém, e mesmo que você esteja com ele, você tem que se comportar de uma maneira diferente. Você não é mais do mundo. Não ameis o mundo. A palavra de Deus está nos confrontando a todo momento. Nós, como igreja, Paulo traz com força nesse não vos conformeis, não nos moldeis, apenas dizendo para a igreja, vocês continuam sendo povo de Deus, e não devem se estar confortáveis, não devem estar da mesma forma que o mundo. Quer ver uma situação? Se aquele irmão fez isso comigo, eu vou fazer igual com ele. Você está se comportando da mesma forma. A palavra de Deus nunca disse, como diz aí hoje o neopentecostes, que os vários e vários pregadores dizem, que a vida é só amor, que a vida cristã seria só felicidade. Vida cristã é cruz. Tome tua cruz e siga-me.
Não iria ser fácil. Então você negligenciar não, você se negar a si mesmo, não é algo que é fácil. Não é algo que às vezes traz felicidade. Na verdade, na moenda, eu trabalho em usina, eu sempre vou fazer similar às coisas que eu trabalho. Quando você joga a cana numa moenda, a moenda é esmagada, esmaga aquela cana e o caldo sai, dali a gente faz o etanol, faz o açúcar. Nós estamos no mesmo processo. A vida cristã, às vezes, exige de nós um pouco, não de prazer, porque prazer para o nosso corpo é muito bom. O prazer para nossas vidas, ela sempre vai trazer, nossa, isso é bom demais, eu posso fazer. Olha como que é gostoso vir no culto de domingo. Mas e quando nós estamos sendo confrontados no local que nós trabalhamos ou no local que você estuda? Qual é o nosso comportamento? Não vos conformeis com esse mundo, ou não vos conformeis com esse século, porque o mundo jaz do maligno. João 15:18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. Ou seja, Jesus falando, João descreve o que Jesus falou, odiou primeiro ele. Se vós fosseis desse mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Na minha Bíblia está, antes eu vos arranquei, por isso o mundo vos odeia. Então esse arrancar, ele vem trazer que ele foi lá, pegou você, tirou com raiz e tudo do lugar que você estava. Você não pertence mais lá e você não pode voltar mais para lá. É isso que essa palavra quer dizer. Você foi tirado de lá. Então, às vezes, se a palavra de Jesus disse, né? Alegrai-vos e regozijai-vos. Se alguém vos perseguir pelo amor de mim e do meu nome. Veja, nós não vamos ser adorados, irmãos. É uma palavra de confronto para nós essa noite. Às vezes nós queremos ser aquele homem, aquela mulher de Deus que é adorado por todos, aqueles que são do mundo, aqueles que não são do mundo, aqueles que aqueles que adoram outros deuses. Não será assim. Nós devemos ser diferentes. Aleluia. Tudo isso é para que Jesus nos traz, nas palavras dele aqui nesse último versículo que eu li, que nós estamos na contramão daquilo que o mundo nos traz. Tudo isso nos traz que nós estamos na contramão. Então por que às vezes nós não vemos, como o irmão Josimar disse aqui, não se vê mais nada, não se vê mais a glória de Deus operando? Sabe por quê? Bate no peito assim, ó, porque a mudança começa em mim. A mudança começa em você. Nós temos que ser essas pessoas que não se conformam. Mas como nós vamos ser? Não nos conformamos. Como assim? E essa traz o confronto que temos que ser a mudança de nós. Paulo traz assim, ó, que nós devemos ser transformados. Essa transformação, quando Paulo traz, também é uma transformação que não é uma transformação comum do mundo. Ó, essa transformação aqui, transformamos a cana em etanol. Não é só isso. É uma transformação onde ela dentro da palavra grega, é expressada como metamorfose. Ou seja, tudo aquilo que era dentro de você, a partir do momento que Jesus fez morada, que o Espírito Santo fez morada dentro de você, as coisas foram arrancadas de você, e ali agora começou o velho homem a sair, e começou a entrar o novo homem dentro de você. Só que essa transformação, irmãos, gera esforço, gera empenho, porque a palavra não diz em lugar nenhum da palavra de Deus na Bíblia, ela não vai dizer que eu farei em ti transformação. Ela fala, e seja transformado. Quando a palavra de Deus diz seja transformado, está querendo dizer o que para mim e para você nessa noite? Que isso depende de mim e de você. Nós devemos procurar ansiosos, com muita ânsia, com muita gula da palavra de Deus, para poder ser transformado por Ele. Não adianta apenas nós sermos tirados do charco do lamaçal do pecado. Não adianta apenas, como disse a palavra em João, ele vinha, ó, eu vos tirei de lá. A partir daquele momento que o Espírito Santo faz morada em você, tem que começar a haver uma transformação. E essa transformação, quem dá os passos todos os dias somos nós. Nós que precisamos levar essa transformação para dentro de nós. A palavra diz assim, que se seja transformado. Se nós temos que ser transformados, como que nós vamos fazer essa transformação? Como disse no começo, eu louvo os irmãos, porque nós poderíamos estar em todos os outros lugares, mas vocês estão aqui essa noite. O culto de quarta-feira aqui é de quarta, lá é de quinta. Eu estava presente, glória a Deus. O culto de hoje de manhã, domingo de manhã, você estava aqui aprendendo a palavra de Deus.
Amém, glória a Deus. Mas e como estamos no nosso lar? Como nós estamos na escola? Eu sempre bato na mesma tecla, irmão, quem já me ouviu pregar sobre isso. Mas essa transformação, ela não tem que ser apenas momentânea. Essa transformação tem que ser dia após dia, continuamente. Levanta a mão aqui, quem que acha que já foi totalmente transformado? Ninguém, nem eu fui transformado. Na verdade, nós deveríamos ter uma plaquinha pendurada no nosso pescoço assim, estamos em reforma constantemente, estamos em construção, a todo momento nós estamos sendo renovados, a todo momento nós estamos em transformação. E essa transformação, ele continua aqui, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformado. Mas pelo quê? Pela renovação de vossas mentes. Olha que interessante, Paulo nos traz que toda transformação nossa depende daquilo que pensamos, daquilo que nós colocamos em nossas mentes. O que você tem pensado de você? Quais os pensamentos que você tem pensado sobre você? Nós passamos agora, eu acho, né, quem pode me ajudar, mas estamos numa campanha de suicídio, né? Desse mês, né? O que você tem pensado sobre você? Qual o pensamento passa? Por aquele que, conforme foi falado aqui, morreu por você, viu você agora, do jeito que você está agora sentado, tirou você, como foi lido aqui, do lamaçal do pecado. O que você tem pensado sobre você? Que o espírito de inferioridade saia da sua vida nessa noite. Que toda inferioridade que tem colocado no seu coração venha a ser agora sair em nome de Jesus. Porque Ele tem pensamentos e planos para você que são maiores do que nós pensamos. Ele tem muita coisa boa para você. Eu não estou falando de bens materiais, nem de financeiro apenas, irmão. Ele tem um pensamento muito além daquilo que você pensa. Você acha que é fácil quando eu também vou aqui subir num púlpito, eu fico o domingo todo estudando e a minha esposa fica lá e eu falo, eu não consigo. Mas aí essa palavra veio de confronto comigo e falou assim, ó, em Cristo nós somos mais do que vencedores. É Ele quem faz, é Ele. Se nós não colocarmos no nosso coração e crer realmente que é Ele que faz todas as coisas por você e colocarmos na nossa mente, vai dar certo. Se a gente levantar de manhã com o coração apertado e dizer, eu sou um fracassado, ninguém me ouve, ninguém me escuta, vai ser desse jeito. Deus deu a vida por você. Pense coisas boas de você, pense coisas boas da sua família. Paulo estava dizendo aqui que aquilo que você pensa tem moldado a sua vida corporal, tem moldado a sua vida espiritual, porque a conclusão dele é o quê? A mente, corpo e espírito. Não adianta você tratar apenas um. Vou tratar do meu corpo, vou tratar do meu espírito, mas se você não revestir a sua mente, tomando cuidado com quem olha e conversa com você, tomando cuidado com aquilo que você vê no dia a dia, tomando cuidado com aquilo que você fala durante o dia, para quem você fala durante o dia, nós vamos estar fadados numa vida, que é aquela vida, eu falava com o pastor Olímpio esses dias na minha casa, ele estava lá, acho que sexta-feira, agora, e nós vamos voltar naquilo que Jesus falou, vamos estar perante Ele, falando, Senhor, em Teu nome expulsei demônios, em Teu nome eu preguei, louvei lá na frente, estava na igreja. Olha que palavra pesada. Quando Jesus cita essa palavra, ele está dizendo da igreja. Ele não está dizendo nada em relação ao povo gentil que não conhece Ele. Está falando de nós. Está falando de nós, igreja. Em Te louvei, em Te exaltei, em Te orei, em Te expulsei demônios. E o que ele disse? Afaste-se de mim porque não vos conheço. Tudo porque talvez estamos cuidando do nosso corpo, e quando eu digo corpo, presente na igreja, presente no lugar que você esteja, mas o nosso relacionamento. Como você tem tratado o seu relacionamento com Deus? Somente dentro da igreja, a todo momento, tomando cada decisão da sua vida? Ah, eu vou comprar um carro, meu Deus. Será que ele está no negócio? Você colocou ele no negócio? Meu Deus, vou orar por um enfermo. Você já orou por um enfermo? Você foi orar por um enfermo? Vou orar por aquele irmão. Eu estou falando isso exemplo de mim. E o Espírito Santo fala para você, não vai orar para ele. Aí entra aquelas questões. Meu Deus, Deus é amor, você tem que orar por ele. A Bíblia está escrito, nem todo mundo a gente vai orar. Mas como você vai revestir a sua mente e entender isso? Somente com isso aqui. A vontade de Deus é que todos
todos nós sejamos e cheguemos até Ele. Mas se nós não entendemos como e quais os caminhos, nós vamos estar fadados ao fracasso. Digo isso, irmão, porque um dia eu acordei desesperado à noite, não tinha sonhado nada. Nem falei para minha esposa. Dei testemunho para o pastor Olímpico, que ele estava na minha casa, e eu falava assim: Senhor, eu tenho medo. O Espírito Santo perguntava para mim medo do quê? Eu falei: medo de não morar no céu. Eu tenho medo de não morar no céu. Nós precisamos, como crentes, como cristãos, aqueles que levamos a palavra de Deus, nós precisamos entender que nós não podemos nos conformar com o mundo. O mundo jaz no maligno. Precisamos transformar nossas mentes e entender que, se não renovarmos as nossas mentes, estamos tendenciosos ao fracasso, como já disse. A palavra renovar, ela significa, no grego, anaknosis. Ana significa de novo. Kaino significa renovação, mudança de interior ou de vida. Mudança de vida, ou seja, uma mudança que vem de dentro para fora. Quando o judeu sempre fala de coração, ele está dizendo coração ligado à mente. Por quê? Vai tentar convencer que Cristo é o Filho de Deus para um judeu, porque ele está num sono profundo, como diz a palavra, e você não vai conseguir, mas ele vai defender aquilo que ele conhece, aquilo que ele crê. Mas nós conhecemos a palavra de Deus? Nós estamos alimentando a nossa mente daquilo que realmente interessa para nossas mentes? Não interessa, irmãos, nós estamos reunidos, louvando, fazendo campanhas, mas e lá, na hora que você pega o celular? Ou então quando o irmão, como aconteceu comigo no carro, ele está lá no meio, ele aponta e fala: é evangélico, irmão. Esse é o exemplo que vocês dão para nós. Aquilo corroeu no meu coração. Porque não estamos mais vendo o movimento de Deus, Josimar. Porque depende de nós, depende de mim, de você. Paulo diz em Efésios 6, do capacete da salvação. Esse capacete, quando Paulo diz, ele está dizendo o quê? Para nos revestir a nossa mente, para proteger aquilo que vem de fora para nós. Para você não concordar quando falar que o PT vai acabar com o mundo e nós, crentes. Sua mente vai estar revestida. Sua mente vai estar revestida, porque o inimigo vai vir, vai bater de frente, e você falava: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Mesmo que os leões estejam nos atacando, mesmo que haja ainda cristãos sendo queimados como tochas vivas, nós devemos levantar a nossa voz e dizer que nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Quando sua mente está renovada, ela se torna uma aliada para o Espírito. Eu li isso aqui num livro. Quando sua mente está renovada, você precisa sair daqui entendendo hoje que a renovação da sua mente, a renovação daquilo que você pensa sobre você, a renovação de como você é um cristão na igreja, a renovação de como você vai se comportar a partir de hoje perante os conflitos da vida, da alma e do coração. O seu comportamento. Você precisa entender que a partir do momento que você começar a renovar sua mente, a renovar sua vida, entender que a palavra de Deus é o alimento necessário, que os louvores grandiosos exaltando o nosso Senhor é o que nos alimenta. Você vai parar de escutar essa música do mundo, vai parar de ver pornografia, vai parar de ver o que não presta e vai começar a viver a experiência que você precisa viver. E por que, Josimar, nós não estamos vivendo? Jesus estava com os discípulos. E Paulo é tremendo quando ele traz isso aqui. Para que experimenteis. Lembra que nós repetimos? Para que experimenteis. Jesus orava e os discípulos estavam em volta. Quando Jesus começou a orar, um virou para o outro: ei, peraí. Ensina a gente a orar aí, que a gente não sabe orar. Até eu já preguei de maneira diferente, mas hoje, mais uma vez estudando, eu vejo que eu errei. Quem era judeu? Quem era aqueles homens? Foram nascidos, criados dentro da cultura judaica. Fariseus ensinavam a eles desde pequeno, até os 13 anos. Eles tinham que passar por um processo. Eles tinham que conhecer todos os escritos até 13 anos. Precisam começar a conhecer tudo sobre Jesus. E vem um confronto que ensina-nos a orar.
Quando eu li sobre isso, eu comecei a meditar. Ensina-nos a orar, uns homens que viviam a todo tempo. Aí eu comecei a pensar, eu estou na igreja há mais de 15 anos, e aqueles homens estavam há mais de 30 anos vivendo algo de religiosidade, e agora estava com Jesus, e quando Jesus começa a orar, ele fala, ensina-nos a orar. Porque a experiência era diferente. Você já escutou algum irmão falar assim, irmão, vem pedir reforço para você, fala assim, estou orando, mas parece que minha oração bate no teto e volta. Parece que eu estou orando e nada acontece. Eu vou na igreja, escuto hinos maravilhosos, ergo a mão por erguer, porque eu vejo o outro erguendo lá na frente. Mas eu não sinto nada. É porque a mente não está renovada. Porque a partir do momento que aqueles homens começaram a andar com Jesus e começaram a renovar sua mente, se alimentar daquilo que realmente interessava no mundo, não o mais físico, mas o espiritual, eles escutaram assim, Papai, nosso que estás no céu. Não era mais uma oração decorada, uma oração apenas simbólica de religião. Era uma oração agora que elevava o nosso Senhor, mas que trazia ele para perto dele. Falando assim, não como um fariseu. Os fariseus não oravam assim como ele ora. Eu quero orar como você ora. Relacionamento com ele. Experiência. Para que nós experimentemos aquilo que realmente nós temos para experimentar, nós precisamos entender e saber que a mudança começa em nós. E nós precisamos sair daqui hoje com a mente renovada, para que nós vivamos as experiências necessárias para poder viver aquilo que Deus tem para você. Experiência não é uma questão apenas de experimentar. Quando você pega experiência, também lá no grego, que é a tradução do Novo Testamento, ela vai falar que é pôr à prova. Pôr à prova quer dizer assim, você vai colocar a prova, mas sabe o que vai acontecer? Não vai ter como explicar, Mazinho. Não vai ter como explicar, porque você vai saber que foi Ele que fez. Você vai saber que foi Ele na sua vida operando. Fique de pé, igreja.